Capítulo 242, Mukiankian. Tradução, GP Revisão, Azel. A enorme cidade silenciosamente se estabelecia nas planícies. Na penumbra da noite, parecia uma fera dos tempos antigos, que emitia uma aura que fazia o coração palpitar. As paredes da cidade eram extremamente altas e majestosas. Mesmo quando se estendia aos limites de sua visão, não foi possível ver seus fins. A partir disso, poder-se-ia dizer o quão terrivelmente enorme era a cidade dos fantoches. Lindung montou em Xiaoyan e desceu a uma certa distância da grande cidade dos fantoches. Xiaoyan mais uma vez se transformou em seu pequeno estado de gato, antes de escavar seu peito. Embora ainda estivessem a alguma distância da cidade, as estradas eram bastante povoadas e pareciam extremamente ocupadas. Comparado à cidade de Yan, este lugar era muito mais popular. Carregando Xiaoyan, Lindung olhou em volta. Logo depois, ele sorriu um pouco e caminhou para a cidade dos fantoches. Na área da entrada da cidade, embora ela fosse bastante larga, o tremendo tráfego fez com que ela ficasse lotada, tanto que Lindung teve que ficar na fila por algum tempo antes de entrar com sucesso nessa cidade gigantesca. A cena era magnífica. Lindung olhou em volta quando entrou na cidade. Quando ele viu os prédios aparentemente intermináveis, ele respirou profundamente. Uma cidade tão enorme era praticamente um país pequeno. A reverência de Lindung não durou muito enquanto ele estava na rua lotada e barulhenta. Ele se espremeu na multidão e primeiro encontrou aleatoriamente uma pousada tranquila na cidade. Por uma questão de participar do grande leilão da cidade dos fantoches, ele viajou continuamente por vários dias. Agora que ele havia chegado ao seu destino, era mais importante para ele descansar e se reorganizar rapidamente. Depois de descansar na pousada por uma noite, a mente cansada de Lindung finalmente se recuperou. Enquanto isso, ele também aproveitou a oportunidade para obter algumas informações sobre a cidade das marionetes dos empregados da pousada. De acordo com as informações obtidas, havia muitas facções na cidade. Além disso, eles estavam emaranhados e complicados, e não se podia saber o quão profunda a água estava aqui. Em comparação, cidade de Yan estava cintilando. Entre as numerosas facções, 3 facções poderiam ser consideradas os governantes da grande cidade dos fantoches. Essas 3 facções não eram estranhas a Lindung, elas eram as famosas facções desta grande província desolada, o culto do fantoche fantasmagórico, a grande seita do diabo e a aliança marcial. É claro que isso não significava que a sede dessas 3 grandes facções estivesse localizada neste lugar, mas uma porção comparativamente maior de suas forças estava estacionada aqui. Mesmo assim, nenhuma outra facção poderia corresponder a esse tipo de poder. Assim, mais da metade dos recursos da grande cidade dos fantoches eram divididos entre essas 3 grandes facções. O fato de que uma mera subdivisão permitia que eles possuíssem tal status na grande cidade dos fantoches indicava que o poder dessas 3 grandes facções era de fato bastante assustador. O alvo atual de Lindung era o chamado leilão, e seu organizador era a Aliança Marcial. Como a facção com o maior número entre as 3, talvez a elite da Aliança Marcial não pudesse se comparar com as outras 2 grandes facções, entretanto, seus números ultrapassaram em muito a soma do culto do fantoche fantasmagórico e da grande seita do diabo. E somente essa aliança marcial, que possuía uma tremenda rede, conseguia possuir um poder de mobilização tão surpreendente na grande província desolada. Além disso, como a aliança marcial estava realizando um leilão, em um curto espaço de alguns dias, o número de pessoas que entravam na grande cidade dos fantoches estava subindo a uma taxa assustadora. Aqueles que eram da mesma opinião que Lindung eram bastante substanciais. O tempo para o enfraquecimento do selo da grande palco ancião das terras baixas estava se aproximando rapidamente, e todos entendiam o valor das ferramentas de afiação antes de usá-las.
Se eles conseguissem obter alguns poderosos tesouros da alma ou artes marciais antes de entrarem na grande palco ancião das terras baixas, eles aumentariam as chances de obter tesouros dentro do grande palco ancião das terras baixas. Assim, este leilão foi realizado no momento mais apropriado, como a chuva depois de uma seca. Quando Lindung chegou à grande cidade dos fantoches, faltavam apenas 3 dias para o início do leilão. Nesses 3 dias, depois de obter as informações de que precisava, ele não saiu do lado de fora e cultivou discretamente na estalagem. Foi só quando a manhã do terceiro dia chegou que ele finalmente abriu os olhos. Ufa! Hoje, a grande cidade dos fantoches era, sem dúvida, mais movimentada e barulhenta do que antes. Mesmo a partir da estalagem que Lindung permaneceu, ele podia ouvir aquele burburinho surpreendente do lado de fora. Imediatamente, ele balançou a cabeça e arrumou suas coisas, antes de sair da estalagem. Então, ele correu para o distrito norte da cidade. Esse era o território da Aliança Marcial, e o leilão seria realizado lá. Em um lugar como a grande província desolada, o fator mais importante na realização de um leilão era o poder do organizador. Ou então, era muito provável que a situação de arrebatar com força os itens do leilão ocorresse. Afinal, a força era o respeito nesta grande província desolada, enquanto a ordem e outras coisas eram extremamente fracas aqui. Portanto, se o punho de alguém não fosse duro e não tivesse o poder de intimidar, realizar um leilão só traria humilhação. Felizmente, ninguém se atreveu a questionar a força da aliança marcial, portanto, no final, este leilão deu uma sensação de segurança. Depois de viajar rapidamente pela cidade por meia hora, Lindung finalmente chegou ao local do leilão. Enquanto ele olhava para a enorme área de leilão, que poderia conter várias dezenas de milhares de pessoas, a admiração mais uma vez surgiu em seus olhos. Em comparação, a casa de leilões da Associação dos Mil Ouros parecia um tanto pobre. Naturalmente, o poder das duas facções também não podia ser comparado, e essa disparidade entre eles não era estranha. Um grande número de discípulos da Aliança Marcial mantinha a ordem fora da área do leilão. É claro que o que sustentava esse tipo de ordem eram as armas firmemente apertadas em suas mãos e seus olhares severos. Havia várias passagens que levavam à área de leilão, no entanto, Lindung não pegou a mais congestionada. Em vez disso, ele entrou de maneira familiar em outra passagem. Isso pode ser considerado um tipo de passagem de alta classe e terminou em um bom lugar dentro da área de leilão. No entanto, é preciso pagar 1000 pílulas de yuan puro. 1000 pílulas de yuan puro. Se isso fosse antes, Lindung teria sofrido muito em seu coração. No entanto, o atual ele poderia ser considerado como tendo alguma riqueza, e ele ainda poderia pagar esse pouco de dinheiro. Depois de pagar as pílulas yuan puro, ele entrou suavemente na área e encontrou um bom lugar perto do leilão. Atualmente, um chapéu de bambu preto apareceu mais uma vez em sua cabeça, cobrindo completamente seu rosto. Embora houvesse a aliança marcial para manter a ordem, não revelar a riqueza de alguém era algo que Lindung entendia, especialmente com tantos bandidos por aí neste leilão. Não havia nada de errado em ser um pouco mais cuidadoso. Depois que Lindung se sentou, as pessoas infestaram a enorme área de leilões como formigas. Em uma hora ou mais, a área de leilão que poderia conter várias dezenas de milhares de pessoas foi gradualmente preenchida pelas cabeças negras da multidão, e vários barulhos ecoaram de todas as direções como mágica. Os olhos de Lindung estavam bem fechados sob o chapéu de bambu, como um velho monge, e o barulho foi completamente filtrado por ele. Esse estado durou cerca de 10 minutos, antes que sua mente repentinamente se movesse, enquanto a algazarra circundante parecia convergir. Seus olhos bem fechados se abriram lentamente, enquanto Lindung olhava para a frente da área de leilão. Lá, uma mulher graciosa em roupas pretas sentou-se.
Essa mulher parecia ser extremamente jovem, sua pele era bela como a neve, e seu cabelo preto fino e elegante, que era casualmente cercado por um simples grampo de jade, deu-lhe um leve encanto. Devido ao seu ângulo, Lindung podia ver apenas o lado do rosto dela, mas ele ainda era capaz de sentir seus contornos primorosos e bonitos. Pode-se imaginar que a aparência dessa mulher estava no nível que causaria calamidades. É claro que, a partir dos inúmeros olhares ao redor que de repente se tornaram apaixonados, também se pode chegar a essa conclusão. Além disso, Lindung ficou mais surpreso que essa mulher fosse realmente capaz de se sentar na melhor área VIP do leilão. A partir disso, pode-se dizer que sua identidade não era nada simples. Em pensar que até mesmo a gênia da grande seita do diabo seria atraído para este leilão. Aquela é o Mukiankian da grande seita do diabo, certo? TCH, esta pequena feiticeira é conhecida como a gênia da grande seita do diabo do século. Sua aparência é considerada até mesmo no nível de calamidade. Dizem que vários jovens notáveis da grande seita do diabo tiveram uma grande briga por ela. Se alguns presbíteros não tivessem intervindo, teria sido ainda pior. Quantos jovens na grande província desolada não têm nenhum pensamento sobre essa pequena demonia? Se eu pudesse ter uma mulher tão linda em meus braços, estaria disposto a viver 10 anos a menos. Quando Lindung ouviu os sussurros de todos os lados, seu coração se moveu um pouco. Em um lampejo de compreensão, ele percebeu que ela era da grande seita do diabo. Não é de admirar, ela foi capaz de receber tal tratamento. A força desta Mukiankian deve ter atingido o estágio inicial da criação cedo que. Lindung franziu os lábios e não pôde deixar de bater nos lábios. Havia de fato muitos indivíduos talentosos escondidos neste mundo. Os chamados jovens talentos do grande Império Yan não podiam ser representados apenas por Wang Yan, Lin Langtian e os demais sozinhos. Pelo menos, a pequena demônio da grande seita do diabo diante de seus olhos também possuía as qualificações para se adequar a eles. Eu me pergunto o quão forte o membro mais notável da nova geração da aliança marcial do Dojo e do culto do fantoche fantasmagórico são. O olhar de Lindung tremulou, enquanto um fogo era aceso em seus olhos. Enquanto Lindung olhava para a figura maravilhosa de Mukiankian, ela parecia senti-lo. Levemente inclinando a cabeça, os olhos parecendo uma flor de pêssego fixaram-se em Lindung. Seus longos cílios piscavam, emitindo uma inexaurível atração. Sob esse olhar, enquanto alguém era jovem e cheio de vigor, uma chama nefasta seria levemente iluminada em seu corpo. Técnica de crime de charme. Quando sentiu as mudanças em seu corpo, Lindung de repente sentiu um calafrio no coração. Essa assim chamada técnica de charme era um tipo de aplicação de energia mental e era capaz de fazer com que a mente de alguém fosse controlada. Não é uma técnica charmosa. Esta mulher nasceu com um corpo naturalmente hipnotizante e é capaz de seduzir a alma com um sorriso ou uma carranca. É realmente uma beleza verdadeiramente natural e extraordinária. A voz do pequeno Martin estava cheia de espanto quando soou naquele momento. Corpo naturalmente hipnotizante. Lindung ficou chocado. Logo depois, ele respirou profundamente, enquanto a energia mental jorrava do seu palácio Yuan, e se protegia contra o encanto dos olhos de Mukiankian. Enquanto ele defendia, Lindung inclinou a cabeça e olhou para a esquerda e para a direita, apenas para ver alguns caras vermelhos, enquanto seus corpos tremiam um pouco, enquanto a parte inferior do corpo inchava e ficava alta. Uma visão extremamente triste. Droga, ela é de fato um pouco sucubus. Ao ver esta cena, os cantos dos olhos de Lindung se contorcerão. Com um único olhar, esta mulher foi capaz de tocar para fazer os homens dançarem na palma da sua mão. Isso era realmente um pouco assustador.